Bora? Bora? Bora. Salve, salve. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Mais uma vez aqui, eu e meu parceiro China, nesse canal Essa Tal Consciência. A gente traz hoje aqui o nosso irmão, amigo, companheiro e um monte de coisa. Caio, bem-vindo. O Caio é médico, o Caio trabalha também com medicina da floresta e faz um monte de outras coisinhas que a gente vai conversar aqui. E seja bem-vindo, meu irmão. Belezinha? Quer falar, Chino, um pouquinho? Bom, antes de começar aqui, antes do Caio falar, queria lembrar todo mundo aí que a gente precisa de 5 coisinhas de vocês. A gente precisa que vocês curtam, então já faz isso agora. A gente dá uma esperadinha aqui, você já curte, que é para você não esquecer disso, né? Então vai lá, curte lá. Maravilha. E se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente, vai ajudar bastante. Você não paga nada, mas pra gente é importante. Ligue lá o sininho de notificação. Compartilhe isso com seus amigos, com quem você acha que precise aí de uma palavra, aí precise de um conhecimento, de uma consciência. E escreve lá embaixo aqui o que você achou, ou qual que é a sua dúvida, para a gente entender melhor como é que tá aí, se a gente está passando alguma coisa legal, né, ou se está faltando alguma coisa, escreve para a gente. Bom, e é isso, né? E hoje a gente está aqui com uma pessoa especial aqui, um doutor. Caco, fala um pouquinho aí, quem é você, de onde você veio, conta pra gente. Certo, boa noite, gente. Eu sou o Caio. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui. Para mim é super especial, né, estar tendo essa oportunidade de estar aqui com meus irmãos de jornada e com as minhas lideranças também. Então, vamos tentar contribuir um pouquinho aí o que a gente tiver para conversar. Bom, eu sou médico de família e comunidade e eu tô nessa jornada da medicina já há mais ou menos 10 anos, né, da medicina... Qual medicina? Da medicina que a gente vê como ocidental, né? Isso. E na medicina das florestas há mais ou menos 5 anos, né? Então a gente vem nessas descobertas, né? Tentando não conciliar, mas tentando expandir, né? E trazer para a nossa vida e tentar levar para a vida das pessoas também um pouquinho disso que a gente vai aprendendo junto aí. Bom, eu sou natural do Pará, sou paraense, e eu nasci e cresci em Belém, e aí eu tô mais ou menos há 10 anos aqui em São Paulo, vai fazer 10 anos agora, e aí estamos nessa jornada, aprendendo coisas novas aqui, cada vez que a gente sai de casa a gente aprende um pouquinho, né? Maravilha. Você trabalha com 2 medicinas, né? Não tinha pensado nisso, né? Interessante. Sim. Tem 2 olhares aí. E você... Acho que até a gente pode começar por isso. Acho bacana essa brincadeira da palavra, né? Como que você acha que essas 2 medicinas se encontram ou se desencontram em algum momento? Elas conversam bem agora? Você já teve essa visão de olhar? Porque são maneiras de tratar o ser humano. Talvez uma maneira meio quebrada, outra mais holística. Como que você consegue enxergar isso? Não sei se você já parou para pensar nisso. Já pensei muito. É difícil colocar em palavras, né? Assim. Mas eu diria que o ser humano ele tem a sua própria complexidade, né? E a religiosidade, a espiritualidade de cada um, ela pode ou não ser vivenciada, né? Mas é uma das complexidades que o ser humano tem, a espiritualidade que ele traz, né? E uma das coisas que me chamava muita atenção é que a minha medicina tida como tradicional, a medicina ocidental, que a gente faz do corpo físico, muitas vezes ela não traz todas as respostas que a pessoa precisa. Não só as que eu quero, mas é que a pessoa precisa. Então a gente tem várias limitações, assim, e tem horas, assim, que a gente tá dando o nosso melhor, ele tá usando todo o conhecimento disponível e que não tem resposta para aquilo que a pessoa precisa, né? E muitas das vezes essa provocação vem da própria pessoa que tá me procurando.
né? Assim, ela quer abordar a espiritualidade dela, ela quer que esteja integrada naquela consulta, no tratamento dela. Não só que aquilo seja respeitado, porque respeitar é o mínimo do mínimo que o médico faz pela pessoa, né? Mas é integrar aquilo no plano de cuidado dela. E tem muita gente que demanda isso. A gente tem que estar não preparado, mas eu diria que quanto melhor a gente vivenciar isso, mesmo que eu não tenha essa crença, mesmo que eu, como médico, acredite em outras coisas ou não tenha crença, mas aquela pessoa tem. Então, eu acho que o que a gente puder vivenciar a espiritualidade dela, em respeito a ela, para que eu possa oferecer alguma coisa para ela, né? vai ser ótimo para ela. Bem, né? Sim, eu acho que todo mundo que, se você for perguntado, que vive uma espiritualidade, você quer que no seu tratamento aquilo esteja integrado. Né? Eu não quero. No mínimo respeitar. Ou no mínimo, né? Respeitar é o mínimo, Sim, né? Assim, sim. que a gente pode fazer por ela, mas eu acho que o máximo que a gente conseguir vivenciar isso junto com aquela pessoa é onde eu mais cresço. Então, eu acho que é o mínimo que a gente consegue fazer ali. A gente está falando aqui já de como você enxerga nessas duas coisas, mas como que foi, como que você conheceu, né, a medicina da ayahuasca, no caso, né? Conta pra gente como é que foi antes, né? Como é que você conheceu isso e como é que você, ou se de cara você já viu que era alguma coisa que poderia ser integrado e usar isso como ferramenta na medicina do seu trabalho, né? Conta pra gente como é que foi isso. Eu comecei muito numa busca pessoal, né? Ali, primeiro que no começo eu não sabia muito o que pensar, mas houve um chamado. Legal. Houve um chamado forte e eu comecei a pesquisar, né? Eu comecei a me interessar e procurar saber o que era. E guardei aquilo pra mim. Fui pesquisando, dando uma olhada, mas eu não conhecia ninguém que eu soubesse, né, que consagrava, então eu... Procurando pela internet, você procurando fala, informação né? pela internet e tal, e na época que eu comecei a procurar, as informações não eram legais, assim, era super, super confuso. E até que eu tive uma conversa com a minha chefe de trabalho, que ela falou assim, eu já consagro tem mais de 10 anos. E eu batendo cabeça e sem saber. E aí troquei uma ideia com ela e tal. Ela falou, vamos um dia e tal. E aí, trocando ideia com outro amigo meu, também falou, eu tô consagrando numa casa aqui próximo de casa e tal. E aí, vamos um dia. E aquilo foi me abrindo, né? E aí, eu marquei de ir com ele um dia. Era uma casinha pequena, assim, que ele frequentava. E eu combinei de ir um dia, mas eu demorei pra reservar a vaga. E aí, quando eu fui reservar a vaga no ritual que ele ia, não tinha vaga mais. Acabou. Eu falei, não vai dar certo e tal. E aí, depois, aí não deu certo. Ele foi, eu não fui. Só que a pessoa que toca a casa, ela falou, teve muita procura, então eu vou abrir mais um dia na semana que vem. E aí, quem não conseguiu vaga pode vir. Aí eu falei... Foi no centro urbano, essa é uma casa urbano, assim, uma casa de boa, ali na Vila Mariana e tal. Aí eu falei, pois então eu vou. Aí meu irmão falou, você vai só? Eu falei, vou só. Vou só, tô sentindo muito e tal. Eu cheguei lá e fui muito bem recebido. E eu vejo como isso foi importante, assim, eu ser bem acolhido. E eu receber muita informação do que ia acontecer naquele dia. Eu acho que isso foi muito importante, assim. Então, apesar de eu não estar com ninguém conhecido, eu estava muito confiante de tudo que ia acontecer. Então, as coisas foram acontecendo, assim, foi muito forte o trabalho, muito forte, assim, e foi muito especial, assim, mas eu demorei 1 ano para entender o que tinha acontecido e tal, porque eu não era a pessoa que fazia terapia, eu não era a pessoa que fazia as minhas buscas, então... Nesse momento você já tinha uma espiritualidade? Como que era? Eu tinha mais ou menos, né? Eu tinha mais ou menos, assim, quando eu tava no Pará, eu vivi o kardecismo. Legal. Assim, e eu trabalhava numa casa, né, e era super bacana, assim, mas depois que eu vim pra cá, eu precisei me focar na minha vida profissional, focar mesmo, assim, tive que parar tudo. E aí depois eu procurei outros lugares pra voltar a trabalhar, e aí eu não sentia aquela verdade. Eu ia numa casa, não gostava, não me sentia bem acolhido, e acabei não retornando. E aí quando veio, ele veio também eu acho que veio pra preencher um pouco essa busca. Né? Hoje eu entendo isso, na época eu não entendia. Mas não fazia outras buscas, assim, né? Não meditava, não fazia yoga, não olhava muito pra dentro. E aí, quando eu consagrei, eu acho que eu vi um monte de coisa. Se revirou. Aí um monte de coisa revirou sim, ali. Sim. O que foi muito bom.
que foi muito bom, assim, assustou um pouco, mas hoje eu vejo o quanto isso foi importante, assim, pra minha caminhada. A ayahuasca tem um pouco dessa habilidade de fazer a gente se movimentar pelo impacto, né? Porque é um chacoalhão, né? Na grande maioria é um chacoalhão, Sim, né? Não é falar, vem aqui. Dificilmente você vai ver relatos da primeira vez foi uma seda. Assim. Existe, né? Existem pessoas que passam a primeira vez trancando, mas a maioria, a primeira vez, é um chacoalhão. Aí, às vezes até demora para voltar, né? Demora, sei lá, uns 6 meses. Fala, meu, ainda estou no processo daquilo, que é muito punk. E você teve uma peia na primeira vez? Como foi a primeira vez? Passou malzão ou foi tranquilo? Não, foi super tranquilo. Olha lá, você não, fisicamente foi ótimo, assim. E eu fui muito bem orientado, então não exagerei na dose, fui super bem, assim. Foi super bacana, assim. Foi muito forte fisicamente, mas não foi uma peia, não. E só que eu demorei muito para processar o que tinha acontecido. Eu passei meses pensando naquilo. E aí eu tive alguns starts na vida, né, a partir dali. E aí eu comecei a me questionar realmente o caminho que eu estava seguindo, e eu precisei de um bom tempo realmente para voltar. E aí foi quando eu já comecei a frequentar o grupo dessa minha colega de trabalho e tal, e eu comecei já a frequentar com mais regularidade. E eu já ia com indígena mesmo, né, nessa época. Com indígena? E aí ela frequenta num grupo indígena que vem para São Paulo, né, eles trazem a comitiva, então de tempos em tempos eles vêm e fazem os rituais. E era esse grupo que eu ia. Tá, é dentro da cidade, mas o pessoal que conduz são originários mesmo. São originários mesmo, né? E aí eles não têm uma casa, né, propriamente dita, eles fazem a comitiva, vêm e vão nos lugares fazer. Então eu passei uns anos acompanhando essa comitiva, indo nos rituais deles, que também foi bem importante para mim. E aí foi quando começou a me despertar mais essa necessidade de entender a minha ancestralidade, né, de onde é que vinha essa força, que eu comecei a reconhecer uma força também, né, vinha da floresta, eu comecei a entender isso melhor. E aí eu comecei a fazer essas buscas, assim. Né? Bacana. E aí não parou mais. E aí não parei mais, hoje você né? faz parte de uma casa... E aí hoje eu tô em outra casa, né? E aí a partir daí também eu comecei a conhecer outras coisas, né? E aí eu comecei a fazer outras buscas e ter outras verdades a partir dali, né? Então a forma de trabalho eu comecei a buscar outras maneiras de trabalhar também. E aí conheci uma outra casa, que é a que eu tô agora. E aí eu comecei a frequentar. Aí lá eu já estava um pouco mais maduro na jornada, né? Já consagrava algum tempo. Aí fui ficando e hoje eu trabalho na casa. Que é a do Estrelar. Que é o Estrelar, né? Que tá agora em Juquitiba. Que é então agora eu Thaís e Rodolfo. A Thaís e Rodolfo, Beijão inclusive. Pra eles. Opa, um beijo, manda abraço. Você aqui, eu mando ali. Inclusive um beijo e abraço, Thaís e Rodolfo, galera do Estrelar, tamo aí na jornada. Saravá. E aí estamos lá fazendo os trabalhos. Então hoje eu frequento, eu consagro com uma regularidade. Regularidade mensal. Mensalmente. O que tem sido muito bom para mim. Para minha jornada, para minha verdade, a gente sabe que cada um tem, né, o seu ritmo, tem a sua frequência. Mas no momento de vida que eu vivo, isso é muito importante. Momento de mudanças, né, que eu tenho buscado. Então, para mim, tem sido muito Para mim, importante. eu também acho que um mês... Para mim, né, óbvio, né? Não tem sem cagar regra para ninguém, mas esse tempo de maturar um mês aí faz todo sentido, assim, pra mim. Eu acho que se eu fizesse, sei lá, de 15 em 15 dias, ou semanal, não sei, assim, se seria tão importante pra mim. Eu acho que talvez não conseguiria fazer a digestão, assim, sabe? De tanta informação, de tanta coisa. Mas óbvio que não, mas é pra cada um, né? Senão tem gente que faz e tá tudo bem, tem gente que... É um tempo legal pra digerir, né? Pensar, respirar, processar aquilo lá. Eu acho que pra mim faz todo sentido. Eu também me sinto bem. Eu vejo, eu acho que é como professora, né? Você vai ter uma aula ali, ela vai te mostrar coisas, mas ela não vai te obrigar a nada. Então você sai dali com alguns entendimentos, mas você tem a opção de aplicar aquilo na sua vida ou não. Então eu sinto que se eu consagrar toda semana, por exemplo, eu não vou conseguir lidar com aquilo que eu recebi ali naquele dia. Então, pra mim, é como se eu estivesse entrando já no próximo ritual já com uma dívida. Tá, né? ficou de DP. Tipo, recebi uma lição que não dei conta, já vou pegar outra aula, depois outra aula. Então, sim, pra mim faz mais sentido, né, começar a lidar com aquilo e fazer terapia, né? Fazer terapia assim, o máximo possível. E pensar realmente como é que a gente lida com tudo isso. Sim. Esse acompanhamento, né? A gente sempre fala aqui sobre a importância da terapia também, né?
para não... Que a ayahuasca é importante, mas ela vai te gerar todo esse repertório, né? Ela vai te gerar isso. E às vezes, talvez a gente não consiga dar conta em todos os momentos de uma maneira, talvez, tão plena, assim, né? E eu super indico também terapia, que, puta, faz, né? Faz. Tomando ayahuasca ou não tomando ayahuasca, vai te ajudar, né? Vai te ajudar. Eu acho que também tem a parte interessante, não sei se todo terapeuta talvez se dá bem com esse repertório da ayahuasca, né? Porque vai surgir coisas ali. Então, o próprio psicólogo, ou depende da terapia que você vai fazer também, pode ter um impacto ali, né? De, tipo, o cara não aceitar, falar, não, isso aí, não vamos falar de outra coisa, né? Não, eu falo de que a procura do terapeuta pra gente que talvez consagra a medicina tem que ser uma procura fina, né? Tem que ser uma Você procura consegue fina, entender o que eu falo? sim. Tem que ser uma procura fina. Você vai trazer, você vai trazer, tipo, puta, talvez, óbvio que você não vai trazer todo o ritual, mas fala, puta, isso aqui emergiu pra mim e é isso. Talvez ele não precisa nem consagrar, mas talvez ele saiba lidar com aquilo. Fala, não, vamos trabalhar esse punhado que você tá me trazendo, que tá bom também. Vamos puxar esse fio, né? Sim, mas aí a pessoa tem que saber se colocar no processo terapêutico também, né? Porque a terapia é sobre ela, é sobre mim que estou indo lá, não é sobre o psicólogo, sobre o terapeuta, é sobre mim que estou indo lá. E aí a pessoa também tem que se colocar. E aí, naturalmente, eventualmente, pode não se dar bem com aquele profissional que está ali, né? O que pode acontecer com qualquer profissional que você procure pode não pode não ser bom para você. E a gente tem que saber encerrar o ciclo, né? Assim, não é porque eu estou no processo de terapia que a gente deve alguma coisa para a pessoa. Não deu certo, não deu. Sim. Troca de terapeuta. Legal, né? Tipo, é verdade. Assim como acho que tudo bem, também, tudo né? bem você trocar de médico, né? Trocar de outro profissional que vai trabalhar na sua casa, tá tudo bem, assim, você tem que saber o que é melhor para você. E essa é uma das lições que a gente tem que tirar, né? O autoconhecimento. Busca, assim, você saber aplicar nas suas relações e se a relação profissional ali com aquele terapeuta não tá das melhores, não tá conseguindo... Não precisa nem brigar, tá? Você não precisa nem ser... briguei com ele. Não precisa, mas se ele não consegue te levar pro lugar que você... Mesmo, né? Se ele não tá chegando no lugar que é pra chegar, que você espera chegar, talvez trocar seja uma boa também. Com certeza. Bacana. Acho que isso... pra qualquer coisa que você da vida também, né? Isso é uma coisa que é aprender, né? Que você não é obrigado a ficar remoendo aquilo, ou ficar com uma pessoa, ou ficar no mesmo trabalho. Não tá dando certo. Muda, né? Muda. Segue em frente. Encerra o Segue em frente. Vai embora, né? E você tem outras... Você está fazendo algumas formações também, está trabalhando com... A sua formação na medicina é na parte da família. É família e... Comunidade. Eu sou médico de família e comunidade, que é a minha especialidade, família, comunidade. O que é um médico de família e comunidade, primeiro? Eu gosto muito de falar que eu sou especialista em gente. Então, a minha especialidade é lidar com o que a pessoa me apresentar. Então, mais tradicionalmente a gente fala, esse médico atende adulto, esse médico atende gestante, esse médico faz cirurgia. Mas eu gosto de dizer que eu vou tentar fazer o que aquela pessoa que está na minha frente precisar. Então, se ela tem uma doença do pulmão, se ela é hipertensa, diabética, eu vou lidar com aquela doença porque o meu paciente é esse, independente da doença que ele tem. E aí eu tento em todas essas complexidades. Claro que a gente tem limite, né? Mas numa explicação mais tradicional, é como se eu atendesse todo mundo. Entendi. E esse o ideal é que você tenha um médico de família a sua vida inteira, para tudo, seja o mesmo médico para tudo, que é assim que funciona. O médico que antigamente aquela família tinha e que ia na casa lá, é mais ou menos isso? É bem parecido com isso, né? Inclusive a gente vai na casa da pessoa, né? A gente legal. faz visita domiciliar, atende lá. Aí eu tenho hoje, por exemplo, um paciente que eu fiz o pré-natal e eu tô atendendo como criança. Atendi a mãe no pré-natal, então eu conheci dentro do útero e agora eu tô acompanhando como criança. Que bacana, eu nem sabia que tinha mais isso, né? A gente vê isso em filme, né? O médico da antigo, família. Antigo, né? Que vai lá com aquela maletinha, né? Mas é pouco isso, ou eu tô mal informado? Não, a gente é uma especialidade pequena,
mas muito pela falta de valorização, né? A gente vem nesse processo de super especializar as Isso que eu ia coisas falar, é o especialista. especialista do dedo midinho do pé só o direito. Ele nem atende esquerdo. E a gente está tentando esse processo inverso, mas é porque o Brasil está atrasado nessa discussão, né? Que não é uma discussão nova, é que está atrasado mesmo. Mas deveria ser nosso futuro, né? Assim, quando a gente para pensar, a gente precisa muito mais do médico que acompanha a vida inteira. Sim, e é o que você... E esse deveria ser o ideal. Eu acho que assim, é o que você estava falando, tem tudo a ver com o que você estava falando do todo, assim, de conversar. Porque é o que você estava falando, o especialista do dedo midinho da mão esquerda. E ele só vai ver aquele negócio lá, ele não vai ver um todo, né, do porquê que tá doendo a cara. Às vezes a pessoa, sei lá, tá batendo e tá machucando, né, e não, só, não, tá aqui, então... De ver um todo, né, e de conversar, porque hoje em dia você vai no médico, o médico, tá com dor aqui, tá, pronto, e vai, tchau, 5 minutos, né, não tem, imagino que tem, o médico de família, ele deva ter muito disso, né, de entender todo o contexto, entender toda a família, a pessoa, e tudo social, mais, né. A comunidade que a pessoa se insere, a comunidade, o território. Sim. Então, hoje eu cuido de um território. Fantástico. Então, eu conheço as pessoas que estão inseridas naquele território, conheço as famílias, né, delas, e, inclusive, eu tenho um paciente que eu já fui no terreiro. Que, assim, eu você via... foi no terreiro dele? Eu fui no terreiro dessa paciente, né? Assim, que eu conhecia terreiro de Umbanda. Terreiro de Umbanda. Ficar claro. Que eu conhecia ela, vinha em consulta e tudo, então... E a gente tinha essa relação e ela não falava que era... E até que eu comecei a atender o marido dela, que estava acamado, e aí eu comecei Aí eu fui na casa dela, comecei a sentir um negócio diferente e tal, e falei pra ela, olha, vamos conversar que tem um componente espiritual também acontecendo e tal. Ela, mas eu sei, eu vejo. Porque você também é um budista também, né? Então, Também tem essa, né? E aí ela falou, eu sei, porque eu tô vendo que você tá vendo. Ai, que legal. Aí ela, então, vem aqui, deixa eu mostrar. E ela abriu o terreiro, eu conheci o terreiro dela e tudo. Então, Que é dentro da casa dela. Que é dentro da casa dela. Entendi. Então, a partir daí, indo na casa dela, né, conversando com ela de outros componentes que não são só os exames e os remédios que eles usam, eu consegui acessar uma outra coisa, um outro componente dela, porque ela é essa pessoa. Então, se eu vou lá na casa dela e dou só uma receita e um exame, eu não tô chegando onde tem que chegar com ela. E a partir daí, muita coisa melhorou, né? Porque eu consegui entender quem ela é. E ela vai se abrir muito sim, mais, exatamente. né, cara? Sim. Vai se abrir muito mais. Vai se abrir. O diagnóstico, a anamnese, a conversa, né? Sim, aí investigar. tudo muda. Sim, você quebra aquela barreira, né? Exatamente. Que a gente constrói. Puta, legal. Eu acho que você é muito corajoso, assim, de falar sobre isso, assim, desse jeito, de verdade. Porque, geralmente, eu tenho um ideal de médico na minha cabeça muito, muito diferente, assim, sabe? Dificilmente, na verdade, eu nunca vi, também não vejo tanta coisa, mas de falar, né? De falar sobre espiritualidade, de falar de ir na casa de alguém e ter um terreiro e olhar lá, entendeu? E simplesmente isso, assim, sabe? Bem natural, porque talvez se fosse talvez alguma coisa evangélica ou alguma coisa católica, seria mais natural falar, e tudo bem, assim, sabe? Então... eu acho bonito, eu acho legal, assim, essa coragem de falar, porque é legal, e é só a verdade, e sai natural, assim, sabe, porque tem muito preconceito, por isso que eu falo, né, a Umbanda tem muito preconceito, Candomblé, religiões afro tem muito preconceito, né, e aí quando a gente tem um médico, que é uma referência dentro da sociedade, que olha pra isso e fala, puta, acolho isso, legal, bacana, ou pode ser também evangélico, tanto faz, você não tá ali também, né, você não tá escolhendo, né, e, puta, eu acho muito bacana isso, de verdade, assim. Eu não conhecia, né? Eu te conheço você, não conheço, não tenho tanto contato, mas não conhecia esse seu lado, assim, que, puta, bonito pra caramba. Puta, bonito demais, de verdade. Fantástico. Fantástico, também né? fantástico. Interessantíssimo. Porque é isso, é o que você falou. Pelo menos a ideia que eu tenho de médico é aquela pessoa cética, né? E muitas vezes... como é que fala? Como é que eu posso dizer? Indiferente, talvez. Indiferente à parte religiosa, né? Mais a parte científica, né? E eu acho que, assim, às vezes isso não tem... Uma coisa não tem que excluir a outra, né? Exatamente. Uma coisa não... Sim, acho que essa é a palavra. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra. Inclusive, isso
essa adesão ao que é científico por parte do paciente, ela melhora quando a pessoa entende que eu entendo o outro aspecto dela. Porque aí eu consigo dizer, não, esse remédio realmente você precisa. Esse exame você realmente tem que fazer porque isso está no corpo físico, você realmente tem que fazer. E ela entende que eu estou entendendo o componente espiritual dela. Então isso aumenta a potência do que eu faço, não diminui, muito pelo contrário, né? Isso aumenta e não só melhora a relação, mas melhora o meu cuidado, né? Porque a pessoa passa a confiar em mim e ela começa a entender. Mas isso a gente não nasce sabendo, a gente também dá muita cabeçada, né? Para conseguir chegar nessas conclusões, a gente também erra muito. Mas isso é uma coisa que eu gosto de dizer que eu aprendi com as pessoas. Né? Assim, a gente tem muito pouco livro sobre isso. Existe maneira de você estudar espiritualidade em saúde, dentro da medicina você consegue estudar, mas também ainda de maneira muito cética, né? E eu diria que o meu principal repertório eu aprendi com as pessoas mesmo, escutando mais do que falando, né? Entendendo como é que... Empírico mesmo, né? No trato. Né? Começa no empírico, mas eu diria que depois as pessoas começam a te trazer algo que é verdadeiro, e isso está muito próximo de se tornar científico. Porque eu acho que ainda que a ciência não consiga provar que existe uma entidade, que existe aquela energia, mas o que a pessoa está exercendo ali dentro da fé dela, isso a ciência mede. Né? Então, a pessoa consegue me trazer aquilo dentro da ciência. E é muito importante a gente falar isso, que as coisas se potencializam, ela não se exclui. Muito pelo contrário, a coisa melhora, né? Quando você consegue dialogar. Bacana. Sim, nossa, sensacional isso. Sim, aí você potencializa, né, o tratamento. Que bacana. Que é exatamente isso que ele tá falando, né? A pessoa ela vai confiar e ela vai te falar coisas que ela não falaria, né? Fantástico. Sim, é igual acontece no terreiro, né? O terreiro é uma magia louca, né? Assim, né? É um puta do confessionário, né? As pessoas vão no terreiro, conversam com os guias e falam com os guias coisas que ela nunca fala pra ninguém. Sim. Nem tipo pro marido, pra esposa ou pro pai, pra mãe, né? Então essa confiança ela é muito importante para essa magia que acontece dentro do terreiro. Né? Porque a pessoa se expõe, ela se entrega, fala, ó, é isso, isso, isso. Mas geralmente ela tá no último, né? No terreiro vira aí o pronto-socorro, ela tá fudida, tá lascada, ela vai lá e fala, já conversei com todo mundo e agora fala, puta, tem isso aqui, me ajuda, faz isso, né? Mas eu acho essa magia, né? Essa parte da pessoa se expor, né, eu acho muito interessante isso dentro do terreiro, né? Porque é um confessionário, assim, sabe? E você tá junto, e aí você aprende muito, né? Porque você tá, sei lá, tá incorporado, você tá com o guia, você tá consciente, tá semiconsciente, mas as coisas estão acontecendo. E você aprende muito ali, né? Você aprende a primeira coisa que a gente aprende é o sigilo, né? Porque o que acontece lá é sigiloso, mas você consegue ver, fala, puta, olha como a pessoa é, olha como a pessoa se entrega, como que existe problemas, e aí, puta... Eu acho, é igual você falou, você aprende fazendo, né? E aí o terreiro ensina, é pedagógico, as pessoas e a vida é pedagógica, basta a gente ir aprendendo assim, né? Puta, é muito, muito interessante. E casa muito, né? Eu acho que as visões casam, né? Tanto a visão, sei lá, de terreiro, de umbanda, dos povos originários, da medicina tradicional e essa espiritualidade que você tem. Puta, eu acho muito interessante. Você está fazendo outra formação, né? Você está nesse processo de expandir e está trabalhando com a formação na parte de cannabis, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, como isso te tocou, como que você buscou essa parte da cannabis, da maconha, o que é, o que não é, para a gente poder entender, né? Porque às vezes tem muito preconceito e tem muita ignorância também. É uma ignorância ainda generalizada, né? Não é só de um perfil ou de um grupo da sociedade, né? As pessoas ainda têm realmente muita resistência, mas ignorância é o termo correto, porque é por falta de conhecimento, né? E aí, muitas vezes, o que você não tem conhecimento acaba gerando medo, repulsa, mas não que aquilo esteja errado, né? Dentro do meu processo de busca, eu venho tentando cada vez mais ser o médico que aquelas pessoas precisam. Então, às vezes, eu acabo indo fazer buscas para tentar melhorar aquilo que está se apresentando para mim. Então, a primeira busca que eu fiz, assim, depois da residência, foi estudar muito dor. Né? Dor crônica, dor aguda. E que é uma coisa que a gente tem, como médico, muita dificuldade de lidar.
E eu estudei muito isso, eu fiz outras formações também, faço acupuntura. Ah, você é acupunturista também? Eu não sou acupunturista especialista, mas eu tenho cursos em acupuntura, craniocultura, e faço outras, auriculoterapia. Legal. E aí tudo tentando chegar nesse lugar de melhorar a minha qualidade de lidar com isso. E a gente vai vendo quais são os limites de chegar ali, né? A gente faz pesquisa e a gente vai vendo que tem mais coisa para aprender, né? Então, dentro dessa busca, eu conheci a medicina canábica, né? E aí eu tô começando agora, né? Apesar de eu ser habilitado para prescrever, ainda não me sinto... não é que eu não seja capaz, mas eu não me sinto confortável porque eu acho é muito complexo. É muito complexo, então eu tô começando o estudo, né? E aí é de uma riqueza enorme, né? Porque o que eu tô aprendendo é não só dar uma receita e dizer toma isso, mas é chegar em todos esses aspectos, né? Que a gente está conversando aqui, né? De entender por que a pessoa está buscando aquilo, né? Até porque antes da medicina canábica existe a cannabis. Sim. Que é a maconha. Né? Que é a maconha, que vem sendo utilizada milenarmente, né? E que o processo de criminalização é recente, né? Então, muito antes da gente gerar o proibicionismo, a gente tem o uso milenar, né? E uso medicinal, assim, né? Esse uso milenar também de várias maneiras. De várias maneiras, fumado, sim. Inalado, fumado e... espremido ali para sair um caldinho e utilizar, né? Tá. Sim, e não só no Brasil, né? No mundo afora. No mundo todo, e a gente já tem vários registros históricos, né? Usa em várias religiões, fora da religião, em várias sociedades. E alguém resolveu em algum momento que isso não era legal e resolveu proibir. Então, isso atrasou, né, o desenvolvimento da medicina canábica, tem sido dificultado, porque se a gente quer trazer isso para dentro da ciência, a gente vai precisar pesquisar, a gente vai precisar ver como é que age nas pessoas com essa substância, né? E a gente tem muita dificuldade de produzir conhecimento por conta do proibicionismo, que já está sendo revisto em outros países, né? Então, a gente precisa realmente avançar nisso para conseguir trazer mais respostas. Mas o pouco que a gente sabe tem sido, assim, sensacional, né? E eu não estou aqui para fazer propaganda, nem para dizer faça isso, faça aquilo, mas o que a gente tem de conhecimento documentado, científico, sim, o artigo científico já documentado, já existe, né, uma produção muito mais fora do Brasil, mas já tem algumas coisas no Brasil, você tem realmente sucesso terapêutico, né? Então, assim, não é à toa que as pessoas buscam tratamento. É porque resolve alguma coisa, porque tem resultado. Tem resultado. E a gente não fala mais hoje em uso recreativo, né? Porque é um termo pejorativo, então a gente fala de que a pessoa faz uma busca, ainda que ela não esteja buscando a ciência daquilo, mas se a pessoa enrola e fuma, né? É proibido? É proibido, mas a pessoa ela tá buscando medicar alguma coisa com aquilo. Sim. Né? Então, a gente tem que tentar conversar disso sem preconceito, assim, né? Pode gerar dependência, mas o que a gente faz hoje que não gera dependência? Né? De que a gente come hoje, o que a gente faz hoje que não gera dependência? Então, muito mais do que culpar uma substância ou outra, eu acho que a gente precisa ter uma outra conversa, o olhar para dentro. Né? O que vai me fazer bem? E aí, estudar a medicina canábica tem me aberto a cabeça nesse sentido, assim, né? Sim. Quebrando preconceitos, né? Seus mesmo, né? Tipo, eu acho que você começou a estudar isso e começou a falar, nossa senhora, como eu preciso me desconstruir primeiro, porque tem muita coisa, assim, né? Mas você falou que talvez não saiba, talvez, da onde que vem, assim, esse preconceito com a maconha. O que eu tenho de estudo entra numa parte do racismo, né? Que os negros trouxeram a maconha também junto... Quando foram escravizados, trouxeram para cá, né? Não sei se chamava limbo, alguma coisa assim. E aí isso começou a movimentar a sociedade da época. E aí o pessoal começou a fazer achando que era ruaça. Corta aqui. E aí óbvio que talvez não é tão simples assim. E aí então só queria pontuar que acho que grande parte desse preconceito tem um racismo ali envolvido ali também. Mas, enfim, é isso. Assim, sabe? Mas certamente, né? Porque boa parte do que pelo menos do que eu saiba, assim, sei lá, de que da maconha ter chegado aqui no Brasil, ela chegaram com os negros escravizados, né? Que os caras fumavam ali na rua, ali no Rio de Janeiro, e é isso. Mas só para
para pontuar. E eu falo isso porque eu estudei e eu achei super importante. Você fala, puta, é isso. E tem um racismo ali ainda também nisso, né? Preconceito ali, vários preconceitos acumulados, assim, sabe? Enfim, é isso. E aí você está nesse processo, nessa formação. Você toma o óleo, você tá tomando o óleo, porque geralmente a gente passa o óleo. A gente não sou médico, cara. Passa o óleo, né? Tem uma indicação do óleo, é isso. Tem o óleo da cannabis, e se você quiser falar um pouquinho, tem o CDB, CBD e tem o THC, que são os principais, mas tem outros, né? Os canabidioides, acho, alguma coisa assim. Isso, a gente tem dezenas aí de derivados, né? De fitocompostos, né? E aí os mais famosos, né? O canabidiol e o THC. Mas a gente tem dezenas e, inclusive, eles podem ser utilizados em conjunto, né? Eu não faço uso, né? Mas muito porque eu tô na minha busca de fazer outras buscas, né? Assim, mas pode ser que em algum momento, sim, eu faça, mas do que eu tô buscando hoje, eu não me vejo com essa necessidade, né? Assim, eu me vejo com necessidade de outras buscas, mas as pessoas que eu conheço que estão fazendo uso estão indo super bem. Inclusive, eu conheço gente de perto, assim, não só como paciente, mas conheço amigo e familiar, pessoal, assim, que tá fazendo uso. Da pessoa tá com crises convulsivas de 8, 10 vezes no dia, em dose máxima de todos os anticonvulsivantes possíveis, fazendo 8, 10, 12 convulsões no dia. E aí, naquela época, a pessoa responsável fez a busca, tinha que importar, né, entrar com habeas corpus, que já faz um tempo, e ela conseguiu, fez a importação, e a pessoa melhorar em 48 horas de uso do óleo. É claro que a gente não está defendendo um milagre, né? Não é isso que a gente está falando, mas a gente está falando de uma planta com potencial terapêutico que a gente nem sabe até onde vai chegar, né? A gente nem sabe qual é todo o potencial, porque o proibicionismo ainda não deixou que a gente estude tudo que a gente tem capacidade de estudar. Mas talvez seja ainda melhor do que isso. Talvez a gente tenha mais coisas ainda para melhorar além disso. Eu tenho um caso de uma conhecida, né? Uma conhecida da família, que a mãe, né, a senhora, ela teve problema cardíaco, operou e tudo mais, teve problema renal, né? E ela estava definhando, porque ela não sentia vontade de comer, não sentia fome nem nada, né? E o pessoal não sabia o que fazer, emagrecendo, não sabia o que fazer. E... Dá maconha pra ela. Sério, exato. Ela falou, cara, vamos tentar. Fumado mesmo. Fumado mesmo. Sim. Põe lá pra fumar. E, nossa, resolveu. Porque assim, ela não ia estar definhando, né? Então, aí deu lá, fumou umzinho e tal. Deu na larica, ela comeu, aí já ficou uns 2, 3 dias comendo, ok, além aí da já fome, baixou. deve ter melhorado o então, humor, aí voltou e ficou bem. E ajudou pra caramba. O negócio de ela fumar um de vez em quando. Quando dá essas bad cinza, dá pra ela fumar lá. Então, e como é que a gente vai falar que isso não é medicinal? Sim, então, mas pra essa família isso foi uma salvação. Foi uma salvação de verdade, porque ela tava definhando, não queria comer, não queria saber de nada, e foi uma salvação. Sim. Né? Então... Isso, e vale lembrar, é isso, né? Por mais que tenha ainda o aspecto de legalidade, dizer que isso pode, isso não pode, mas a pessoa que tá, né, que enrola e fuma, ela também tá tentando, né, tá fazendo uma busca para melhorar algo dentro dela. Então ela tá buscando algo medicinal, ainda que ela não entenda, que ela não racionalize isso. E outra coisa a se destacar, a gente tem o sistema endocannabinoide, todo mundo tem. E é aí que entra, né, a cannabis, né, ingerida para dentro. Então ela vem para regular um sistema que todos nós temos, né? Então quando você toma um anti-inflamatório, quando você toma um remédio para dor, você está tomando aquele anti-inflamatório para melhorar uma via de neurotransmissores. Sim. Que é sua, que existe dentro de você e que é natural do seu corpo. Então, quando você consome um óleo de cannabis, por exemplo, você vem para equilibrar um sistema que já é natural seu, que você já nasceu com ele, você tem aquilo que está em desequilíbrio por algum motivo. Então, isso está dentro de tudo que a gente chama de fitoterapia, de remédio fitoterápico.
Só que a gente tem mais preconceito com essa planta, mas tá dentro do que a gente chama de fitoterapia e que é estudada há milênios também, né? Então, é isso. A gente tá falando de uma coisa que, quando a gente simplesmente fala, a gente não consegue encontrar algo que justifique, né? Ser contrário a isso. Sim. É o que você falou, né? Milênios de uso, né? E tem, sei lá, um século de proibição. Né? Eu comprei recentemente, passei com o médico, aí comprei, eu tô tomando que eu tenho sono picado, assim, sabe? Às vezes eu durmo, às vezes demora um pouquinho, não tem insônia, mas eu durmo e aí me viro muito, e aí às vezes eu acordo muito cansado, assim. E aí eu entendo, falo, puta, daí aí falei, eu já tomava sozinho, tomava sem orientação, assim, mas aí agora eu busquei, assim, e aí comecei, faz pouco tempo. Mas já senti, assim, uma melhora, assim, no sono, assim. Puta, eu achei maravilhoso. E aí eu acho que o importante também são os efeitos colaterais, né? Que são baixos ou zero, não sei, quase nada. Assim, no seu caso, você usa o óleo, né? Eu uso óleo, Eu uso óleo. Que ele é extraído. Isso, tem eu faço. E tudo mais, Faço com um médico que tem um conhecimento e ele vai indicar, e aí eu vou, dentro do que o médico orientou, eu vou fazendo minha posologia ali, né? Falar, aumenta um pouquinho, diminui até eu achar a dose exata, né? Achou a dose exata, que eu acho que deve ser bem parecido com alguma coisa de doses também, sei lá, para antidepressivos. Fala, tem que achar. Às vezes demora um tempão, falar, puta, achou, é isso. E o difícil que a gente estava conversando até em off é porque talvez a cannabis não tenha esse padrãozinho, porque daí, às vezes vem outro lote e aí tem que se adaptar de novo, né? É uma complexidade. Óbvio porque eu acho que isso vem porque é toda a questão que o cara estava falando da dificuldade, né? Porque se fosse mais aberto, talvez teria uma indústria que poderia ter desenvolvido melhor isso, com controle melhor e tudo mais, porque hoje tem muito óleo que é feito em cooperativa, né? E às vezes dá diferença num lote, que é o que você está falando. Sim. A gente já tem algumas empresas, né, explorando, mas elas estão começando agora no Brasil, então a gente não tem, por exemplo, uma grande empresa brasileira que faz, né? E eu também, a gente tem que tomar só um pouco de cuidado também para não achar que são as grandes empresas que têm que ocupar esse espaço, porque né, a gente está falando de uma planta e aí a gente precisa garantir também o direito de acesso das pessoas. Então, as cooperativas, elas têm muito mais dificuldade, né? Mas, no geral, são elas que garantem esse acesso. Esse acesso, porque é caro, né? O que vem. É caro produzir, então você... é muito caro, né? Sim. É o que eu pego de uma cooperativa. É isso. Quem acaba garantindo o direito de acesso são essas cooperativas, porque são feitas por pessoas que têm essa necessidade. Né? Geralmente é uma mãe, é um pai que tem um filho que precisa muito. Isso. Eu acho que essa luta deve ter muito vindo desses pais, né? Igual você estava falando, acabei esquecendo, acho que o que começou a impulsionar isso deve ser... Porque se minha filha estivesse convulsionando e eu desse, sei lá, alguma coisa referente a maconha, um óleo ou uma fumaça, não sei, e ela melhorasse, eu faria tudo. Falei, mano, vou no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, vou procurar alguma coisa. Eu vou no tráfico, alguma coisa eu vou ter que fazer, porque eu vou montar esse óleo em casa, né? Você faz de tudo, você imagina ser pai, né? Sim. Deve ser. Com certeza. É isso, fé nas pessoas, né? Fé nas pessoas. E, assim, só para a gente entender a sua visão, né? A sua visão de tanto da ayahuasca quanto do cannabis, né? Só assunto fácil, né? Só pisando, falar de ayahuasca e cannabis. Até que ponto não é qualquer um. você entende que é uma droga, um alucinógeno, uma medicina? Até que ponto? Qual que é a sua visão sobre isso, né? Olha, isso é bem delicado a gente falar, mas não exatamente pelas nossas crenças. Então, quando a gente começa a falar por que isso é tão delicado da gente falar, se a gente não tem essa crença, se a gente não vê dessa maneira, por que colocaram isso pra gente? Seja na força de lei, seja através do preconceito. Então, a primeira coisa é a gente olhar para isso. Por que é complexo e difícil falar disso? Porque impuseram pra gente, né? A gente já tem que começar daí.
Mas quando a gente pensa em droga, a gente tem que ver o que a gente está chamando de droga. Né? Assim, porque tudo que a gente faz hoje na sociedade moderna tem potencial de virar droga. Né? Seja planta, seja um produto químico, seja o jogo, cigarro, celular, açúcar, né? Várias coisas que a gente come, o sexo, tudo tem potencial de virar droga. Por quê? Porque o ser humano, ele não tem o hábito de olhar para dentro, né? A gente não tem esse hábito, a gente não é ensinado, a gente não é estimulado a olhar para dentro para ver qual que é a minha falta. Então, um dos motivos, além, claro, da química do cérebro, né? Além do individual e da genética de cada um, mas tem aquilo que você tem falta na vida, que você sabe ou não. E por que você pode se viciar numa coisa e outra pessoa está usando a mesma substância e não se vicia? Porque talvez você tenha uma falta que você vai tentar preencher. Preenche com aquilo, porque aquilo vai te dar um prazer e aquilo, a gente sabe que aquilo não vai resolver o seu problema. Mas dentro dessa discussão, a gente tem coisas que vão te levar a um processo de autoconhecimento e outras não, né? Talvez drogas sintéticas que você use numa balada, vai melhorar a consciência, vai te deixar mais alegre e tudo, mas aquilo ali vai suprir a minha busca pelo autoconhecimento? Eu penso que a ayahuasca vai. A minha visão é que se você vai no ritual de ayahuasca, uma hora ou outra, é porque ou você está fazendo uma busca, né? Ou você está tentando fazer algum tipo de medicação, ou você está tentando melhorar alguma coisa que você já entendeu que precisa ser melhorado. Então, quando a gente fala em droga, eu penso que droga pode ser qualquer coisa, mas não dá para chamar de droga uma coisa que veio para me melhorar, que me leva ao autoconhecimento. Mas é claro que isso também tem um contexto, né? Porque, assim, eu já ouvi que tem gente usando a ayahuasca, por exemplo, em rave. Entendeu? É claro que tem todo um contexto também, né? Que daí, penso eu que não vai ter diferença de estar usando com êxtase, como, entendeu? Exato, é aquilo. Às vezes a substância pode ser muito boa, mas o uso que você está fazendo, em lugar nenhum você vai ver orientação de levar a ayahuasca para rave. Claro que não. Nenhum povo originário, nenhum uso religioso, ninguém vai te dar essa orientação. A gente tem até resistência a usar em casa, né? A gente orienta a não fazer. Sim. Então, levar para um lugar de festa, a gente sabe que isso não existe, essa orientação. A pessoa vai porque ela acha que aquilo pode suprir alguma outra coisa. Então, olhar para isso. Olhar para isso, né? E procurar centros sérios, né? Centros muito sérios, né? Lugares que você sabe que tem um trabalho firmado, que você sabe que já estão ali na tradição, seja para ayahuasca, e se você vai procurar medicina canábica, também procurar lugares confiáveis, né? E fazer essa busca dentro do que você vê dentro da sua verdade. A gente sabe que para ayahuasca, especificamente, a gente tem uma regulamentação já, aqui no Brasil é regulamentado, né? Tem uma questão legal. Não pode ser disseminada à venda, mas ela não é considerada droga, né? Bioquimicamente também ela não tem nenhuma característica de droga, né? Não é alucinógeno. Também não é alucinógeno, né? Ela é uma planta, né? Que passa por um processo, né? A gente sabe que a ayahuasca tem um espírito, né? Tem guardiões, ela está inserida na força da floresta. Mas quando a gente vê a bioquímica dela, ela não tem nada que lembre droga. Não se pode falar isso, né? Quando a gente fala, as pessoas tentam colar esse termo por preconceito. Porque a gente escuta muito isso, né? Que é um alucinógeno, né? Agora, como médico, né? Falando como médico, é um alucinógeno? Não dá pra gente usar esse termo para ayahuasca, tá? Ayahuasca ela é considerada um enteógeno, que é totalmente diferente, uma outra coisa, né? Ela vai te oferecer uma visão para dentro de você. Ela não costuma criar muitas coisas, né? Ela não cria visões, ela é diferente de um alucinógeno que você fica, né, criando, vivendo em outro mundo, tendo experiências que não são reais. Até acho que porque, por exemplo, o pessoal acha que fala muito que é alucinógeno pelo DMT, né? Mas a concentração que tem, né? Eu acho que é muito inferior, né, ao que seria um alucinógeno, né? Sim, e vale lembrar também que o principal DMT que a gente acessa no ritual, ele é do próprio corpo, né? Porque o DMT é uma substância que a gente já tem, né? Que a gente tem no corpo. Já produz. Só que a gente tem uma outra enzima que degrada o DMT e que faz com que ele rapidamente já seja destruído e reabsorvido. Então a gente não fica tanto tempo em contato.
Então, quando a ayahuasca vem, ela vem inibir essa enzima que destrói o DMT. Que é o mal. Sim. Então ele vem, na verdade, fazer essa inibição. Então, quando você tem acesso às coisas no ritual, você está tendo contato com o seu próprio DMT. É tipo um endo-MT. Tipo, Com parecido o seu com o próprio sistema, DMT, então, o sistema sim. do canabidioide, Isso, né? que é o seu. É o seu, aquilo está dentro do seu corpo. Você não está necessariamente ingerindo uma grande quantidade. É um DMT seu. E aí você, só que vai ter mais tempo que você vai ficar acessando isso, né? Isso acontece poucas vezes na vida, né? Que eu não sei se vocês já ouviram falar, Morte, né? que são as experiências de morte e de parto, né? Sim. Que são as experiências que geralmente a mulher volta falando que aconteceu alguma coisa ali que ela não consegue colocar em palavra, é o acesso ao DMT. Ah, é? E na experiência de morte também, passa o filme na cabeça e tudo, é porque você está em contato com o DMT. Ah, que interessante, legal. Para quem não curtiu, lembrar, né, de curtir aí, de assinar aí, de se inscrever no canal e ligar o sininho de notificação, né? Vou aproveitar e fazer esse corte aqui e lembrar o pessoal, que eu sei que tem gente que entrou aí no meio e não fez, ou não fez, né? Então não se esqueça disso. Isso que você está falando é para ayahuasca, né? E para a parte de canabidiol, né, dos óleos, também é assim? Como é que funciona? Então, também, a gente ainda carece de um aspecto legal mais seguro, né? Aqui no Brasil, né, cada país tem essa legislação, mas a gente ainda precisa que o Estado brasileiro entenda isso, entenda a necessidade das pessoas. Então, uma das coisas que a gente precisa avançar é nessa legislação, né? Que hoje ainda é proibicionista, a gente precisa mudar essa legislação para que a gente possa ter a segurança de conversar com as pessoas mais abertamente e diretamente sobre isso. Por quê? Porque hoje é vista pela lei como droga. Mas é isso que a gente estava falando. Tem muito pouco tempo que ela é declarada como droga e muito mais tempo de existência da planta. Sim. E aí a gente está chamando de droga legalmente uma coisa que... Porque alguém quis, porque alguém resolveu, um grupo de pessoas resolveu o que era. Mas não existe uma fundamentação, né? Até o que a gente falava anteriormente, né? Que vai induzir, vai fazer com que a pessoa seja esquizofrênica, né? Vai induzir demência. Quando a gente começa a estudar, isso não se sustenta. A gente sabe que, claro, tem algumas pessoas com maior risco, sim, que talvez tenham contraindicação, mas que a gente estudando cientificamente, a gente vai conseguir entender de onde é que isso vem e como evitar, por exemplo. A posologia ali, a dose. A posologia, certa, ou se essa pessoa tem contraindicação, talvez ela não possa usar mesmo, sim. Como tudo na vida pode acontecer, tudo, né? De você, às vezes você não pode usar um tecido de roupa porque te dá alergia. Verdade. Então, cada pessoa vai ter uma contraindicação para alguma coisa e tudo na vida é personalizado, né? Talvez você não possa usar e tá tudo certo. As outras medicinas também estão aí para isso. Você falando na parte ainda de drogas, de alopáticas, essas coisas, você junto com algumas pessoas lá do Estrelar lá, às vezes organiza de passar orientações, né? Tipo, maneiras de, sei lá, de dar um suporte durante um processo com a ayahuasca. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sabe? Que eu acho super interessante, né? Uns toques, né? Eu falo, olha, se acontecer isso, né? Porque às vezes pode acontecer coisas dentro do ritual e se você talvez está um pouco preparado, vai te ajudar, né? E toda informação e toda orientação é bem-vinda, né? E eu achei legal essa busca de vocês, né? Esse caminho de vocês. Queria que falasse um pouquinho sobre isso, o que vocês fazem, assim. A gente primeiro veio tentando sistematizar cada vez mais as orientações pré-ritual, né? Então, não só com relação ao preceito, né? Mas a pessoa ser verdadeira com o que ela está informando e ainda assim a gente viu que precisava melhorar a anamnese, porque centros sérios fazem boas anamneses, né? A gente que trabalha sabe que a importância da anamnese, igual quando você vai numa consulta médica, né? Ou com algum outro profissional, existe uma anamnese exatamente para que o profissional tenha o conhecimento sobre o seu estado de saúde, para que ele possa te indicar alguma coisa. Eu acho que também, até o seu processo também já que é o que você estava contando, né? Não, o processo dele, que ele contou, como foi a primeira vez,
já mostra a importância disso, né? Porque você falou que te explicaram te deram bastante informação de como ia ser e que você se sentiu confortável porque você já sabia que ia acontecer algumas coisas, talvez, entendeu? E acho que isso é legal, né? É interessante isso também dessa conversa e de passar a informação para a pessoa não chegar lá e sabe, a surpresa, sim, né? Sem saber o que vai acontecer e ficar imaginando e pensando, porque isso é o que estraga também tudo, né? Você ficar lá pensando, vai ser isso, vai ser aquilo, vai acontecer, não vai acontecer nada. A maioria do que você pensou não vai acontecer. Exatamente. Certeza. Mas pode gerar medo, né? A pessoa, assim, assusta e tudo. E acho que quanto mais informação tiver, melhor, realmente. Sim. Então, eu te cortei, né? Então você estava falando... Mas sobre a anamnese, é importante a gente ter anamneses detalhadas, né? Sobre o estado de saúde da pessoa. Exatamente para que a gente não fique nesse medo, né? E se tiver qualquer questão, a pessoa possa saber antes como lidar. E geralmente são questões de saúde, né? Uso de remédio, às vezes a pessoa tem alguma condição de saúde que pode exigir um cuidado especial no ritual, como por exemplo diabetes, né? Que era o que a gente estava falando antes, hipertensão. Se mantém o remédio, se não mantém, se a pessoa é asmática. Ou às vezes até do local onde vai ser o ritual. Às vezes a pessoa é muito alérgica e o ritual vai ser na floresta. Talvez alguns cuidados, que pode piorar a condição de saúde dela. Então, tomar esses cuidados, né? Então, a gente vem aprofundando esse processo da anamnese. Hoje a gente tem um grupo, né, que a maioria é profissional de saúde, né? Além de mim, tem uma enfermeira, tem 2 enfermeiras, né? Tem a Thaís, que é nutricionista. Então, a gente tem algumas pessoas que estão cuidando desse processo. E aí, quando a gente vê que a pessoa tem uma condição de saúde que possa ser um pouco mais delicada, ou usa algum tipo de remédio, a gente vê como é que vai lidar com aquilo. Se for muito delicado, aí a gente tem que conversar com o médico da pessoa, para ver qual que vai ser a orientação, porque por mais que a gente faça anamnese, o segmento que ela faz com o médico dela é muito importante. Sim. E a gente não passa por cima disso, né? Mas eu diria que a anamnese, ela é metade ou talvez até mais, né, do peso da importância de você fazer um bom ritual, é você fazer uma boa anamnese. E isso te ajuda não só a dizer, esse remédio pode, esse remédio não pode, mas você saber mais ou menos se aquela pessoa ela pode tomar aquela dose que todo mundo toma ou ela tem que ser menos. Né? Assim, essa pessoa precisa de um cuidado especial, essa pessoa precisa ficar mais tempo repousando, não pode voltar logo, ela tem alguma condição de saúde que ela precisa descansar mais do que as outras pessoas. Então, individualizar mesmo o cuidado com a pessoa que está ali. Sim, eu acho super interessante isso e ter esse olhar. A gente tem esse olhar também lá no núcleo, e aí cada vez que vai passando, né, cada ano que passa, cada ritual, a gente vai afinando isso, né? Vai tendo esse olhar, tem os alertas, né? Olha, tem um alerta vermelho, ali tem um alerta laranja, fica de olho, né? Todo mundo já sabe, fica de olho ali, né? Então, conversar com um grupo, né? Aquela pessoa lá fica de olho, porque pode acontecer isso, essa fila, né? E uma coisa que o Paisé sempre fala também, né, e é super interessante, e às vezes pode até causar polêmica também, que é a dose certa para a pessoa, né? Você individualizar a dose, né? Que é um olhar pro ser, né? E isso é a maestria de quem conduz, né? Óbvio que a anamnese vai ajudar bastante, o olhar do condutor que tem ali, o zelador, o facilitador, o sacerdote, para individualizar, falar, meu filho, isso aqui vai ser bom para você. E também tem essa sequência, às vezes tem 3 consagrações, né? Isso é legal também, né? Que daí você pode ter um passo a passo, começa com isso aqui, depois começa com o outro, depois aumenta um pouco mais, ela traz esse feedback também, às vezes na segunda consagração, né? Eu acho isso super importante, essa conversa, né? Que a pessoa, por exemplo, lá o Paisé vai perguntar, como você tá? Né? Coisa simples, mas você tá na frente dele. Não, tô bem. Não, entrou? Como você tá? Você quer mais? Não, tá, então... quero me manter, né? Então, essa maestria, a anamnese ajuda muito, e o tato e a espiritualidade quem está conduzindo, né? E óbvio que a espiritualidade vai dar ferramentas ali, né? E acho que essa soma de tudo isso, né? Essa informação da anamnese, essa postura do sacerdote, tudo isso ao mesmo tempo vai deixar o ambiente mais seguro, vai deixar um trabalho bacana para
para a gente poder seguir, assim. Eu falei isso porque eu lembrei, né, de como a gente faz também, e eu acho a importância disso, né? Ter esse olhar. Igual você fala da anamnese é importante. Eu nunca olhei tanto para anamnese, assim, né? Mas você falando agora, talvez olhe mais, assim. Mas tem gente que olha lá, né? Que eu não olho. Tem outras pessoas. Então, você tem um contato bacana com os povos originários, né? Eu acho que desde o seu início, assim, desde quando você foi, assim, de consagrar a ayahuasca num local que tinha povos originários. Isso é um diferencial do caramba, né? Não sei se você sabe isso, né? Porque não é toda hora que tem um povo originário que estão fazendo um ritual e estão sustentando, né? Porque eles ancoram o trabalho, né? Traz um puta de uma força, e você vai poder falar bastante sobre isso. E aí eu queria que você falasse, né, das suas viagens também, que você já fez viagem lá para algumas etnias, para alguns povos, né? E aí falasse desse contato e o que isso enriquece, o que isso traz. E lá no Estrelar também tem, né, essa vivência. Fala um pouquinho pra gente desse contato que você tem bacana. Eu comecei a ter um contato, assim, apesar de eu ser do Pará, eu morava no meio urbano, né, assim, então eu nunca tinha tido contato com indígena mesmo, assim, né? Exceto de longe, assim, atividade de escola e tal. E quando eu comecei a consagrar, eu tive a oportunidade de conhecer na minha frente, assim. E não só naquele safari que as pessoas vão para olhar e com aquela curiosidade, mas de você conhecer a pessoa, inclusive você confiar na guiança do trabalho dela. E aí, quando a gente começa a ver, a gente começa a entender que a gente precisa respeitar quem veio antes, né? Então, eu posso estar consagrando há 5 anos, mas eles estavam consagrando há milênios, né? Então, eles é que vêm trazendo esse conhecimento. E aí, isso me despertou essa curiosidade de ver de onde é que isso vem, né? Como é que isso chega para mim, né? Isso chega dentro de uma garrafa de uma pessoa que não é indígena que está me servindo, mas isso foi preparado lá na floresta. Ou o conhecimento veio de lá, está sendo preparado aqui, mas isso é uma coisa que veio muito anterior a gente. Muito anterior aos nossos avós, né? E aí eu comecei a ter essa curiosidade. E aí no Estrelar a gente começou a entender, a amadurecer essa ideia de que a gente precisava ir lá, vivenciar um pouco disso. E a gente já tinha essa ponte, né, com ele, já recebe pajé em trabalho aqui, já recebe as comitivas que vêm fazer os rituais, com o máximo respeito, mas a gente precisou entender que a gente precisava viver aquilo um pouco, viver, né? E aí teve o convite dele, da gente ir lá e conhecer as aldeias. Então a gente organizou, ano passado, a primeira viagem, né? Então a gente foi em grupo. Então a gente foi na aldeia Samaúma, que é da etnia Nokkikoi, ou Nokikuin, né? Lá no Acre. E a gente fez a primeira viagem, foi super bacana, assim, né? E não só porque você faz os rituais lá, mas porque você começa a entender como eles vivem, quem são essas pessoas, né, antes de chegar aqui. Porque quando chega aqui, eles também estão fora do contexto deles, né? Eles também estão estranhando, também estão se comportando diferente porque eles não estão. E a gente chega lá e começa a viver isso. E aí você começa a entender de um pouquinho, né? Eu diria que a gente entende uma fração daquilo, você não entende porque você não vive aquilo. Mas você começa a entender uma fração daquilo que tá chegando até você. E aí começa a girar aquela chave na cabeça, né? E aí a gente foi para outra aldeia também, né? Na Pinuiá, que é da etnia Runicuim. E a gente também é outra maneira de viver, outra etnia, outra cultura. E aí isso também abre a cabeça, porque isso quebra aquela generalização racista que a gente faz, né? De achar que os indígenas são todos iguais, né? Sim. E aí você começa a ver, você fala assim, parece que é outro país, assim, porque você começa a ver a complexidade e a gente começa a ver também o racismo que está dentro da gente, né? Legal, interessante. Essa generalização que a gente faz de achar que ninguém entende nada, que é só a gente que entende, começa a quebrar, né? Assim. Então é muito importante a gente fazer não só para quem consagra, não só a pessoa que vai nos rituais, né? Que está na ayahuasca. Para quem está na ayahuasca, eu considero que é mais importante ainda, né? Você ir. Mas você entender um pouco do que você está vivenciando, do que está chegando uma fração até você entender. Isso faz parte do conhecimento que a gente está buscando também. E aí a gente, a partir das idas lá e das vindas deles aqui, a gente começou a ver que a gente também pode fazer uma troca, né? Tem coisas que a gente pode construir junto com eles lá, né? Nas aldeias. Então, inclusive, a gente está iniciando o projeto de construção dos banheiros, né? Lá nas aldeias.
A gente primeiro tinha pensado em banheiro seco e tal, mas a gente está no Estrelar com um projeto, em parceria com um projeto francês, que a gente vai começar a fazer assim que a gente conseguir, né, financiar o projeto. A gente vai construir junto com eles o sistema de biodigestão. Então a gente quer ver se leva, porque não tem saneamento básico, né, na aldeia. Não sei se isso é claro para todo mundo, mas... E a aldeia crescendo, recebendo visitantes, isso pode passar a ser um problema. E a gente tá vendo que é o pouco que a gente pode também contribuir no estilo de vida deles, né? E a gente está fazendo em parceria. O mais importante é não achar que a gente está salvando ninguém lá, né? Senão ficou Que a gente... Fica o branco salvador. que é o que a gente... a armadilha, fala, pronto. Que é o que a eu sei gente o que está indo com bastante cuidado e é o que é uma demanda deles também, né? A gente está construindo isso junto com eles. A gente não está indo lá para impor nada. Muito pelo contrário, a gente está indo lá muito mais para aprender do que para ensinar. E eu acho que essa postura de humildade ela é mais importante do que o que você tenta impor, né? Entendi. Bacana, cara. Isso, mas você consagrou lá várias vezes, né? E como que é? Eu nunca fui, né? Por isso que eu tô falando, nunca fui para lá, né? Já fiz rituais aqui com os povos originários, com os Uniquins também, mas nunca fui para lá, né? Lá no território deles, na força deles. E como que é? Como que é? Os caras tomam toda hora, os caras saem toda hora, faz rapé pra caramba, né? Eles utilizam a mesa do rapé diretão, assim. E como que você sente isso? As medicinas que você fez, acho que você fez sananga lá, não sei se você fez cambô lá também, não sei. Eu fiz tudo que era possível, tudo que era possível, porque eu fui bem aberto, né, assim. E aí, claro, vai da busca de cada um também. Se a pessoa achar que não tem que fazer cambô, não faz e tudo, mas eu fui muito aberto. Porque é isso, eu estava investindo toda a minha energia para estar ali, né? Mas eu diria que o indígena, ele não exerce uma espiritualidade como a gente exerce. Eles vivem isso no dia a dia. Tudo para eles é espiritualidade. Né? Não é que nem a gente que vai numa missa, que vai no terreiro, ali naquele momento e volta, né? Que faz um tempo na semana. Tudo para eles é vivenciado na espiritualidade. Tá almoçando, agradece Yushibu, sabe? Você tá ali e faz um rapé porque é para lidar com Yushibu. Então você é o tempo inteiro na força do grande espírito. Eles estão ali lidando com aquilo ali, tudo. Então todos os dias de manhã, de tarde, de noite, está dentro da espiritualidade deles. Então eles usam muito mais as medicinas do que a gente, porque tá no contexto deles, é a verdade deles, né? E aí quando você chega lá, e aí quando você entende que não é uma questão da quantidade de medicina, não é isso, não é tipo, eles fazem mais do que a gente, é porque eles vivenciam essa espiritualidade muito mais do que a gente, está na vida deles, né? Eu, por exemplo, depois eu fiquei, isso me abriu várias coisas na cabeça também, mas eu fiquei vendo assim o quanto que eu me achava espiritualizado e vi que, falei, sério, não é bem assim. Né? Então, longe. Então, muito longe. Então, essa é porque é natural, é genuíno, é a verdade dele. Isso né? também não tinha referência, né? Zero referência com relação a isso. Pouquíssima referência. E a gente vai lá, faz vários rituais e entende que é muito diferente. E pra gente que é mais aberto, né? Assim, que tem essas buscas, assim, você chega lá, você sente a força da floresta. Então, você começa a entender o que eles falam também quando eles se referem a dizer que tem a força da mata, que tem a força dos animais, a força das plantas mesmo, você começa a entender isso. E aí você muda essa relação com a ayahuasca, com o rapé, você muda essa relação porque você sente aquilo, onde aquilo nasce, você toca a planta, você traz para dentro de verdade. E eu diria que foi uma coisa que mudou minha vida ali. Que foi uma coisa que mudou minha vida realmente ali, né? O momento que eu fui, eu tava mega deprimido, meu pai tinha falecido há pouco tempo, e eu tava de uma maneira que eu não sabia que era possível sofrer desse jeito. E quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu comecei a entender que eu também precisava sair disso, né? Eu precisava melhorar daquilo, e foi uma das minhas buscas, assim. E eu não vou dizer que um milagre aconteceu, porque a vida não é feita assim, né? A vida é feita entre a gente receber ferramentas e saber lidar com elas, né? E eu diria que ali eu recebi algumas ferramentas que eu nunca vi em livro nenhum. Assim, que nenhum livro me ofereceu, que nenhum profissional me ofereceu, mas ali eu recebi algumas ferramentas que me ajudaram a lidar com a vida mesmo. Te salvou.
né? Sim, Te eu salvou e diria, te salva, eu já usei né? esse termo de dizer que sim, aquilo ali me salvou. Sim. E tem que falar mesmo, né? Que às vezes a gente fala de coisas que salvam a gente e são experiências, né? São experiências. A gente tem o contexto também que a gente faz o feitio, né? Então, por exemplo, a ayahuasca que a gente consagra, a gente faz, a gente produz ela, né? Então, e isso faz toda a diferença. Não só porque a gente está colocando o nosso axé, a nossa força, né? O Pai Zé vai lá junto com a Mãe Gina, junto com o Fabiano e desperta o espírito da ayahuasca ali, porque, como você falou no começo, tem um espírito ali, tem o espírito da floresta, tem o espírito da ayahuasca. Isso faz uma gigante diferença, né? Você tocar, porque daí tem que lavar, lava a rainha, a gente tem toda uma ritualística ali que a gente vai criando, a gente vai sentindo, a própria medicina vai falando pra gente, fala, ó, lava isso aqui, depois lava... Puta, isso faz toda a diferença, né? Faz muita diferença, né? De você saber o processo, participar desse processo, estar junto, essa força da floresta, né? Que tanto fala dos rezos, né? Que a gente fica ouvindo rezo igual louco, toda hora tá ouvindo rezo, a força da floresta, é isso, né? Tem a força. E aí você estando lá falando isso aí, né? Às vezes eu esqueço, que porra de força da floresta, né? Óbvio que eu entendo o processo, né? Mas eu não tive lá. Né? Eu entendo essa força da floresta quando eu falo de Oxóssi, né? Que para mim faz muito mais sentido, entendeu? Para mim, né? Mas não diferencio isso, né? Mas é a importância, né? Dessa força viva da floresta que é invocada, né? Que, sei lá, quem está conduzindo o trabalho ou a gente que está ali, sei lá, no trabalho individual ou no nosso próprio trabalho ali, junto ali, invocando essa força, né? Por isso que é bom... não é para todo mundo, quando você está perto da floresta, ou você está perto do mato ali consagrando, é outra coisa, né? Você vai fazer limpeza e faz ali no matinho também. Puta, para mim é maravilhoso. E eu sou viciado assim, né? Eu já fui talvez em outro rolê, já fui em outro local e tinha saquinho, entendeu? Óbvio que não dá, é o ideal, óbvio que tem o ideal e não dá pra todo mundo ter um pedaço de terra, né? Mas pra mim é tipo muito complicado, porque eu já aprendi assim, né? E aí tem gente que às vezes tem o saquinho e vai lá no núcleo lá e aí acha tipo... Nossa, que coisa gostosa. Eu não vou falar o nome da pessoa, senão vai ficar zoado aqui. Mas a pessoa ficou entusiasmada, porque nunca tinha feito limpeza na terra, assim, sabe? E eu falei, puta, é muito bom. Nossa, que nunca fiz. Terra, né? A gente vê muitas vezes a pessoa na força, assim, colocando a mão na terra, assim, o pé na terra e nossa, mas... Eu entendo que não dá, né? Mas tô falando de mim. Tem que falar também. Mas é interessante como a gente perde, né, essa conexão com o planeta, com a natureza, né, com as coisas vivas, né? A gente fica muito nesse aqui no meio do cimento, assim, perde essa conexão, né? E fora os resíduos que a gente gera, né? Porque a gente está falando da força da floresta, dizendo que a floresta é viva, que tem uma força. A gente está ali no ritual usando cada vez mais plástico. Então, é uma coisa que você vai... Depois que você desencarnar, o plástico vai continuar lá. Por muitos anos. Por muitos e muitos anos. A gente nem sabe direito quantos, né? Então, o tanto que a gente conseguir não gerar resíduo é muito mais coerente para o que a gente está falando, para o que a gente está vivendo, né? E levar isso para a vida, porque é isso. Aí eu acho que ela vem para trazer lições. Mas ela não vai obrigar a gente a fazer nada. Então, ou a gente pega essas lições e tenta trazer para a vida... Ou a gente não sabe por que está consagrando direito, né? Assim, tá se a gente está fazendo o quê? Tá fazendo aí? Sim. Se não tem mudança de comportamento, é um filme que você vai lá assistir, né? Vai, nossa, depois de um filme assim. gostoso em 3D, com óculos, foi super legal. E aí você sai de lá 3 dias, esqueceu o filme, esqueceu a mensagem do filme, esqueceu tudo, né? Isso acontece comigo em alguns momentos, acontece com todo mundo. Mas eu acho que quanto mais... a gente leva essa atenção e fala, isso é realmente uma professora e a gente tira ensinamento de tudo, né? Porque para mim é uma pancada, né? Vem um monte de informação e geralmente as informações são repetitivas, porque eu não fiz nada que tinha que fazer da outra vez, entendeu? Não, exatamente. Falar, é sempre a mesma coisa? Sim, porque você não mudou, a lição é a mesma. Você ainda não passou, você tá errando. Aí a música fala assim, ó, começa a errar em coisas diferentes. Você tá errando na mesma coisa. Fala, tá bom, então aí eu tento, assim, mas...
Uma hora eu consigo. Uma hora eu consigo. E lembrando assim, que a gente não quer cagar regra pra ninguém, né? Ninguém fala cagar regra, né? A gente não quer ditar regra pra ninguém. O China da informática, ele fala digitar, que fofo. Digitar regra. Digitar. Tem que digitar. Puta, eu falei. A gente não quer impor regra. Tá melhor assim? Melhor. A gente não quer impor regra de nada, né? A ideia do canal é esse, é passar informação para que vocês possam aprender, possam pensar sobre, né? E decidir o que vocês vão fazer, né? Então, lembrando isso, né? Continuando. É isso aí. E então é isso, cara. Eu queria saber se você tem alguma coisa para falar sobre alguma coisa que a gente não abordou, algum assunto que você acha que é pertinente você falar ainda, que a gente não trouxe, como que é isso para você, como que é as medicinas, a sua vida, né? Algo que te toca. Política, por exemplo, você votou em quem? Isso não é secreto. Meu voto não é secreto. O meu voto não é secreto. Não sei se pode votar. Da outra vez eu fiz um voto em encenação, né? Mas pode falar. Como que você tem visto essa política, né? Porque, na verdade, você tem um relacionamento com outro homem também. E aí você, na verdade, você tá você vive num campo minado, é o que eu posso pensar, assim. Eu posso falar merda aqui mais do que eu já falo. Porque tem o trabalho com a ayahuasca, que é algo, tipo, super sensível. Tem o trabalho com cannabis, que é super sensível. Tem relacionamento com outro homem, que é super sensível, assim. Você é um bandista também, super... Você tá, tipo... um resistente, né? Exatamente. Assim, você vai vendo, assim, ó. É tudo isso. Fala, caramba, você dá conta. E que bacana, e você tá aí, né? Estamos aqui para isso, né? Você tá aí, né? Estamos aqui para isso. Eu achei legal se posicionar também nessas partes, também na parte de relacionamento homoafetivo. Acho que bacana, acho importante outras pessoas falarem também e pontuar, falar, tem preconceito, isso, é chato. É muito importante a gente se posicionar, porque se a gente não se posicionar, o preconceito ele vai se estender por muito mais tempo, né? É isso. Eu costumo dizer que depois que eu saí do armário, ninguém me coloca de volta. Porque já destruí. Ele foi destruído. Mas é muito importante a gente não omitir. Não que eu acho que seja qualquer lugar necessário você anunciar, porque às vezes, né, você não quer falar de você e tá tudo bem. Eu acho que cada um sabe o seu limite, sabe o que tá vivenciando. Mas eu não me vejo de uma maneira vivendo, negando quem eu sou. Porque a minha sexualidade, a minha afetividade, ela faz parte de mim, é quem eu sou, assim, com a minha espiritualidade. Então, você negar uma parte de si. E eu acho que isso se reflete em todas as nossas relações. Então, se você vive uma mentira, se você vive ou se você esconde uma parte de quem você é, seja da sua sexualidade, ou porque você, o bandista, esconde isso, você está negando uma parte de você. Isso vai se refletir nas suas relações depois. E eu sinto que isso me prejudicaria, né? Então, o meu voto não dá para ser diferente, né? Eu sempre votei, eu acho que eu sempre vou votar à esquerda, sempre assim. E esse momento é de se posicionar mesmo, inclusive com voto, né? Então, meu voto tinha que ser no Lula necessariamente, né? Que era, no meu entendimento, o único capaz de enfrentar esse processo, né? De barrar isso, e graças a Deus que deu certo, graças aos deuses e a nós que fizemos esse embate, né? Então, o que eu queria era declarar não uma opção de voto, mas uma opção de vida, filosofia de vida. E isso como médico, como pessoa, né, como ser religioso. Então, eu sinto que a gente precisa se posicionar, deixar claro que a gente é. Claro que se em algum momento você sente que pode existir uma violência, você se sente ameaçado, você tem que ir nos limites que você consegue naquele momento. E não se expor necessariamente, né? A gente ainda vive isso, infelizmente você ainda vive. Mas eu acho que a gente precisa dar mais passos, a gente precisa caminhar no sentido de superar isso mesmo. E nesse momento, eu sou casado, né? Já tem 7 anos, indo já para o 8º, e a gente já está numa busca de fazer o processo de adoção, né? A gente já começou a fazer, então eu me sinto nesse momento já estando, né?
demora, mas a gente está nessa busca, inclusive, se alguém quiser trocar alguma ideia depois sobre o processo de adoção, fico aberto aí, como os outros temas também, mas a gente está nessa jornada, é uma jornada de crescimento, mas é uma jornada também um pouco de se posicionar, porque em algum momento alguém disse que eu não podia casar e em algum momento disse que eu também não podia ter filho. Então, a gente também teve que enfrentar isso. Uma coisa que pode parecer natural para as outras pessoas. Fui lá, casei, engravidei. Para a gente, em algum momento, isso não foi. Então, eu acho que também enfrentar isso e dizer assim, não, eu vou casar, eu tenho esse direito, eu vou ter filho, eu sempre quis, eu tenho esse direito. E aí, eu acho que tudo está relacionado. São as nossas relações, né, que a gente coloca na nossa vida. Então, eu vejo que se hoje a pessoa não me aceita dessa maneira, não me aceita, tchau. Entendeu? Segue sua vida que eu sigo a minha vida. Tem um pacotinho aqui, me aceita. Você vou não tirar vai... nada do meu pacotinho pra poder caber, né? As pessoas não são um buffet onde você vai lá e escolhe só o que você quer da pessoa, né? Você tem que aceitar e aprender a conviver com isso, né? Aprender a conviver com essa diversidade, nós somos diferentes e a gente só parece que é todo mundo igual. Mas não é. Cada um tem sua complexidade. É porque alguém em algum momento disse que a gente tinha que ser tudo igual. E não é. Nunca foi, né? Então a gente... Tentar ser igual é o que faz a gente sofrer mais, né? Faz a gente sofrer muito. Pior, né? Sim, faz a gente sofrer muito. Se encaixar aí nesses quadradinhos, nesses retângulos e assim vai. Esse processo de adoção, né? Como que é isso? Como que tá isso, quer dizer, nesse sistema? Eu não entendo nada disso, assim, nunca busquei também, isso tá melhor do que antes, está mais fácil? Para casais homoafetivo que fala? Qual é o melhor termo que eu posso usar? Eu não tenho experiências fora do meu... Só as pessoas que eu conheço, né? Mas assim, eu não sou um grande conhecedor, porque eu não vivenciei muito como que era o processo antes, né? Eu tô agora e já peguei esse processo mudado. Mas as pessoas que trabalham, né, psicóloga, assistente social do fórum, elas falam que melhorou muito, porque hoje você tem um processo mais unificado, muito mais homogêneo, né? Inclusive com a chance de uma criança que mora em outro lugar ser adotada porque bate com o perfil de alguém que está buscando aqui. E aí o processo é longo, é demorado. No começo a gente fica... demorado o quê, assim? Sei lá, de 2 anos a 10 anos, alguma coisa assim, só para ter métrica. A gente tem 2 etapas, né? A primeira é quando você se qualifica, né, para entrar na fila de adoção, que a gente levou quase 1 ano aí, mas tem algumas nuances, porque a gente entrou dentro do processo de lockdown, pandemia, então os cursos não estavam rolando, mas por outro lado a gente pegou um fórum incrível, que faz as coisas acontecerem, assim, que as pessoas correm atrás para que você realmente faça o curso, para que aquilo saia. Tem um curso, desculpa, tem um curso, é isso? Tem, a gente faz mais de um curso, né? Esse processo até você se qualificar, o casal ou a pessoa que está buscando, tem todo um preparatório, a gente faz um curso para você entender e abre a cabeça mesmo. Aí você começa a entender certas coisas, no começo você fica com ranço, né? Porque fala, então, até que você seja habilitado, vai 1 ano. Ele falou, puta que pariu, eu só quero... Mas depois que passa... Depois você começa a entender, né? Porque, enfim... depois que você começa a entender que o processo de adoção é buscar a melhor família para aquela criança que precisa, você começa a respeitar esse processo. Porque é você que tem que provar que você é apto para receber aquela criança. Que geralmente são crianças que já vêm com trauma, né? Que já vêm com problema, que você tem que ter uma busca qualificada e delicada para que não ocorra nenhum outro tipo de problema na vida dessa criança. E aí você vai lá, se candidata. A gente gastou mais ou menos 1 ano. E aí, quando você entra, que finalmente sai a sua sentença, que a juíza, né, pega todos os dados produzidos, relatório da psicóloga, relatório da assistente social, a assistente social vai na casa, então ela te visita, faz visita surpresa, faz um monte de coisa, até que a juíza recebe aquilo tudo e fala, não, esse casal ou essa pessoa solo, ela realmente tem condições de se candidatar à adoção. Aí sai a sua sentença. Aí você realmente entra na fila. Aí a fila é a perder de vista. Qual que é o problema? É muito duro falar isso, mas quando você faz o curso, você começa a entender que o racismo também se expressa dessa maneira. E aí você começa a olhar aqueles gráficos de ver que para crianças muito pequenas e de pele clara... É mais fácil. Não tem crianças esperando adoção e tem um monte de casal querendo essas crianças. E quando você investe crianças mais velhas de pele escura, né, crianças pretas e pardas e tal, tem muitas crianças e pouquíssimos candidatos.
É muito duro a gente falar isso, mas esse é um dado real, um dado concreto. E aí, por que que demora muito? Um dos motivos que demora muito é que a grande maioria dos casais adotantes querem meninas brancas e recém-nascidas. Que não é a realidade do país, né? Convenhamos, a gente é um país miscigenado e tal, então você não é esse perfil de criança que nasce, né? Independente se é família biológica ou se vai ser adotada, não é a maioria da população. E aí, quando você começa a colocar esse monte de critério, você realmente vai passar 10, 15, 20 anos para conseguir, porque quase não tem criança. Mas se você abrir o coração e quiser uma criança mais velha, de qualquer etnia, com qualquer condição, aí seu processo vai andar rápido. Porque existem crianças disponíveis hoje para adoção. Hoje, você só vai precisar se habilitar, você vai precisar provar perante o Estado que você é capaz de adotar uma criança, mas talvez você consiga adotar no dia seguinte, só que as pessoas não querem. Então isso é muito doloroso colocar dessa maneira, mas a gente precisa falar sobre isso também, era uma realidade que eu desconhecia, né, até passar por esse processo, mas uma das coisas que a gente aprende você, quando gera um filho biológico, você não consegue escolher muita coisa. Você, no máximo, escolhe seu parceiro, sua parceira, mas você não consegue escolher as características dessa criança, se vai vir com doença ou não. Sim. Ninguém escolhe isso. Mas, quando a criança é adotada, as pessoas querem escolher. Caramba, cara. E isso é um soco no estômago, assim, mas é a realidade que a gente vive. Então, a gente precisa também falar sobre isso. Bacana, bacana. Eu não tinha nem noção. Sabia, assim, por cima que óbvio que existe um racismo gigante aí e um hetero não, de idade, né? De idadismo, não sei, alguma coisa assim, que também a idade da criança importa muito, né? E parabéns aí pela sua busca aí de fazer isso, né? De estar junto e talvez deve passar um puta de um sufoco também, né? Tipo, sei lá, 2 homens e adotar uma criança, né? Tipo, socialmente isso deve ser muito foda, assim, né? Tipo, esse processo para vocês e depois que isso acontecer, vencer e passar pela sociedade, essa sociedade, né? Tipo, sei lá, andar no shopping, fazer toda essa parte social, assim, que deve ser, tipo, muito, muito, muito. Vai ser desafiador, mas você, pelo jeito, gosta de desafios, né? Não é uma pessoa que fala, não, eu gosto um pouco. Ou sei lá, ou alguém dentro de você gosta, porque é um puta de um desafio, assim, né? Porque eu acho que só de você ter um relacionamento homoafetivo e estar junto com outro homem e ir no shopping ou ir em algum lugar já é desafiador. Deve ser muito desafiador. Sim. Porque eu tenho amigas e amigos que falam sobre isso e eu pergunto, falo, puta, como que é? Porque deve ser muito foda, assim, deve ser muito... E ainda agora, com uma criança, assim, né, tipo, é isso, cara, então meus parabéns, assim, e pela sua história, assim, né, bom te conhecer, assim, te conhecia pouco, e aí, por isso que é bom, a gente senta e conversa, eu acho uma delícia, e aprendi muito, assim, com você, sei lá, das suas histórias, das coisas que você traz, assim, e da sua resistência, assim, para existir, da resistência para existir, assim, tipo... E você é um guerreirão, assim, porque eu acho que se eu estivesse no seu lugar, eu já tinha feito besteira, assim, não sei, assim, sabe? É muito... Você vai vivenciando por ambientes muito delicados, assim, e vai se dando bem, né? E vai indo, e aonde que você cria esse puto do repertório que você tem aí. Que eu acho bacana, e essa sua verdade, assim, sabe? De verdade, de falar e de ser médico, assim. Desde o começo que a gente tá conversando aqui, fala, puta, eu sou médico e você fala de espiritualidade. Isso é, puta, porque você podia vir aqui e ficar, tipo, todo acanhado, assim, e falar, ai, não é negócio de espiritualidade, tem que ter calma, vamos misturar. Entendeu? Você poderia vir com um discurso diferente, assim, sabe? Bacana. Feliz. Fantástico também, achei fantástico. Aprendi muito. Nossa, tô te admirando muito, cara. Parabéns por toda essa coragem, né? Por todo esse contexto seu. É demais também. Eu curti muito essa conversa. Espero que o pessoal também tenha curtido, aprendido, né? Foi realmente top dos tops. Se você quiser deixar um recado, alguma coisa, uma palavra ou alguma coisa que você quiser falar, o microfone é seu aí.
Bom, eu queria concluir agradecendo, então, né, a espiritualidade que nos ampara, que nos cuida, assim. Então, toda vez que a gente vai pisando nesses campos minados, dados, essas coisas sensíveis, lembrar que Exu cuida, né? A gente tem amparo, a gente tem quem tá cuidando. Então, confie nessa espiritualidade, assim, confia, a gente não tá abandonado, apesar de às vezes parecer que a gente tá só, a gente nunca tá só, né? Então, confiar e fazer as nossas buscas, assim, né? Buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento, principalmente, e ver o que que nos cabe, o que que não nos cabe. E saber dizer não, né? Isso não me cabe, isso muito me cabe, isso aqui não me cabe. E tentar fazer essas buscas, né? E se eu consigo andar um pouco hoje, é porque teve muita gente que veio antes, né? Então, saber honrar essas pessoas que vieram antes, né? Que abriram realmente o caminho pra gente estar aqui hoje. Então, eu digo que hoje eu ainda sofro algum tipo de preconceito, né? Quando eu vou no shopping e tudo. Hoje eu consigo me impor, consigo chegar e me impor e dizer, você pode não gostar, mas você vai ter que me respeitar, você queira ou não. Mas teve outras pessoas antes, né? Então, assim, toda honra a essas pessoas que abriram esses caminhos, né? No caminho religioso, no caminho LGBT. Então, essas pessoas que estiveram dando a cara a tapa e que às vezes deram a vida para que a gente pudesse estar aqui vivenciando isso hoje, estar falando disso abertamente, sem ter ninguém pisando na porta, né? Então, a gente está comprando essa briga, tá peitando, mas a gente precisa honrar quem veio antes. E é isso, assim, eu queria dizer que a gente sempre pode ter exemplos a seguir, né? A gente tem muita gente incrível no mundo, assim, não só desencarnada, mas muita gente encarnada que pode estar aí servindo de exemplo pra gente. E a gente olhar com essa profundidade, ver com esse olhar de admiração, porque isso não tá errado, muito pelo contrário, né? Tem gente que a gente pode se inspirar, que a gente pode olhar e fazer essa busca fina, assim mesmo, de olhar aí e saber que eu posso muito querer ser essa pessoa quando eu crescer, sabe, assim? E isso pode ser muito saudável pra gente, né? E é isso aí, qualquer coisa a gente tá aí, agradeço muito a oportunidade. É muito bacana estar aqui com vocês, né? É muito especial pra mim, porque é diferente de se eu fosse em outro canal, que eu não conheço as pessoas, assim, não digo se fluiria ou não, mas pra mim é uma oportunidade grande estar aqui com vocês hoje, né? Compartilhar da mesma comunidade e da comunidade de Axé e estar aqui junto com vocês, pessoas que inclusive me inspiram muito. Então, eu agradeço muito por estar aqui hoje. E aí, qualquer coisa, se alguém quiser conversar, se alguém quiser depois, pode me seguir no Instagram. Legal, também. passa o seu arroba aí. Médico pra vida toda, tudo juntinho. Pode me seguir lá que a gente, qualquer coisa, vai trocando ideia. E aí, mandar um beijo para quem nos ampara, né? Tanto encarnado quanto não encarnado. Agradecer minha mãe, né, que é a grande responsável por eu estar nessa vida, assim, né, meu marido, beijo, amor, te amo, e também a nossa comunidade, né, ao CIESF e ao Estrelar, por nos dar suporte, por estar aqui hoje. É isso. Você viu que você viu que ele falou CIESF antes, né? Uma provocaçãozinha. Mas a gente deixa o link, mas o CS vai estar antes. Vai estar antes. Do Núcleo Paz Natural também. Para quem quiser consagrar a Ayahuasca, tem o Núcleo Paz Natural e tem o Estrelar também, que a gente entende que são lugares onde as pessoas são vistas por inteiro, né? Como vocês puderam assistir aí. Dele, quer passar alguma coisa? Agradecer, mas eu já agradeci já. Eu falei bastante, já agradeço pela oportunidade. É isso aí, Chino. Bom, bacana. Cara, achei fantástico. Não conhecia nada dessa história e tô admirado, tô encantado com toda essa sua história, com toda essa sua coragem, com toda essa sua resistência, com toda essa... Com tudo, cara. Parabéns mesmo. Foi muito boa essa conversa. Tô aprendendo muito. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente aprende muito mais aqui, né? Do que a gente tá aqui para aprender. É muito legal isso, né? Legal, o pessoal acha que vem aqui para sei lá, ao contrário. O pessoal que tá vindo aqui tá ensinando a gente, né? Tá ajudando a gente.
Eu espero que essa ajuda se espalhe, né? A ideia do canal é essa, né? Passar informação para o mundo aí, né? Mais uma vez, pedir para vocês curtirem aí, para se inscreverem, isso é muito importante para a gente, vai ajudar bastante a gente, tá? E é de graça. Marca aí, liga o sininho da notificação para você ser notificado aí toda vez que a gente postar alguma coisa. E compartilhe, escreve pra gente aí o que você achou desse bate-papo aqui, que pra mim foi incrível. E acho que é isso, né? Continuamos aí. Tem o verdade, Fred, tem uma coisa tem muito uns boa camarada também, né? aí. A gente, esqueci, pra quem gosta aí de música de rezo, tem uma indicação aqui de canal do Fred. Aí, Fred, um abraço, um salve. O nome do canal é Músicas Transcendentais, a gente deixa o link aí embaixo também. Tem ali alguns compilados de música de rezo, bem bacana, sensacional. E tem a loja Fique Bem, do Ícaro e da Isa, que também, eu acho que deve ser @loja Fique Bem, que também tem artigos esotéricos, tem várias paradinhas sobre para montar o seu altar, para fazer macumba, essas coisas todas. A gente coloca o link embaixo. Eu encostando no microfone. Já tá mordendo o microfone de Fiz novo, tudo né? certinho, agora no final que eu fiz errado. Mas tá bom. É isso. Tem cupom lá no Fique Bem ainda? Acho que é consciência, né? Cupom consciência. Tem um cupomzinho lá, acho que é 5%. É isso, só entrar lá e você vai, qualquer coisa fala comigo. Boa, vou deixar o celular dele. Bom, é isso, galera. Então continuamos aí em busca dessa tal consciência. Valeu. Axé. Valeu, cara. Putz, que fantástico, adorei, viu? Gente, gratidão aí. Obrigado, irmão. Valeu, bom te conhecer. A gente conheceu um pouquinho mais. Isso foi bom. Obrigado.